doutora Ana Beatriz. Bia, só Bia. Só Bia. E aí, Bia, tudo bom? Tudo ótimo. Como você tá? Tô bem. Passando... Tava ansiosa pra vir aqui. É mesmo? Mas até bater nossas agendas, mas bateu direitinho. Pois é, eu tava empolgado também pra te receber, porque tem tanta coisa legal. Pode dar um zoomzinho mais. Pode dar um picozinho mais. Porque são... Você não é de São Paulo, né? Não, sou carioca, tem esse defeito grave, Felca. Ah, é grave. É muito grave. Meio incorrigível. É. E o pessoal, quando não é de São Paulo, ele vem de... Eu também não sou de São Paulo, sou de Londrina, né? E daí vem de bate e volta, faz um monte... Eu fazia assim, né? Vem de bate e volta, faço um monte de coisa e daí vou embora. E daí eu volto pra casa. Fica sempre... A gente faz aquela agendinha casadinha, vai fazendo tudo, mas dá certo. É. Pode se aproximar mais... Vamos lá. Aproximar mais aqui, Bia, pra encaixar ali no frame. Vê se deu. Boa, deu certo. Ô, Adriana, tem que jogar um pouquinho mais pra mim aqui, ó. Ô, Bia, como que você tá? Você tá bem? Eu tô. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre achei que envelhecer seria algo desconfortável. Mas eu te confesso que depois de 50 a vida ficou muito, muito melhor. É Se mesmo? eu soubesse, te envelhecido antes. É mesmo? Se me fosse possível escolher, com certeza. Por que ficou melhor? Porque eu acho que a gente escolhe aquilo, as batalhas, a gente escolhe as guerras, a gente se torna extremamente mais seletivo e a gente tem alguma coisa dentro da gente que mostra que é muito raro algo que vá matar a gente. Tudo passa. Tudo passa. Se não passar, o tempo vai tornar aquilo desimportante e vai passar de alguma maneira. Ou então a gente vai passar, né? Faz sentido, né? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que tudo é o fim do mundo, né? Tudo. Nossa, aconteceu algo, aconteceu algo com o meu trabalho, aconteceu algo com o meu relacionamento, isso aqui acabou minha vida. E daí você vai passando pelas fases, vai percebendo que nada, igual diziam os budistas há muito tempo atrás, né? Nada é fixo nem permanente. Isso mesmo. Daí vai passando as coisas, vai percebendo que tudo passa. Até as coisas boas, né? Até as coisas boas. Aí se a gente descobre que as coisas boas passam, é só fazer uma derivação lógica que as ruins também É verdade. passarão. É verdade. Ô Bia, eu tenho umas perguntinhas pra você que eu tenho curiosidade em saber. Lá. Como você decidiu entrar na psiquiatria? Interessante isso, Felca. Eu nem queria fazer medicina. Eu sabia, com 16 anos, eu sabia o que eu não queria. Eu não queria engenharia, não queria medicina. E aí fui fazer minha inscrição. Eu já tinha TDAH e tinha dislexia. Então, quem preenchia minha ficha de inscrição do vestibular era minha irmã, que tem 5 anos a mais que eu, que fazia odontologia. E como eu não decidia, ela falou, faz odontologia que a gente trabalha junto. Eu falei, claro, vou fazer isso. E aí cheguei para fazer a inscrição. Na fila teve um garoto atrás de mim, Caio, o nome dele, chegou, você vai fazer o quê? Eu falei, odontologia. Ele falou, pô, tu não tem cara de dentista, não. Eu falei, você sabe o que eu acho também, que eu não tenho cara, mas eu não sei do que eu tenho cara. Aí ele falou, vou fazer medicina. Aí ele, por que você não faz medicina? Aí eu olhei, falei, tá bom, vou fazer, você preenche aqui pra mim, porque eu sou muito ruim de fazer essas coisas, Caramba. eu preencho errado. Aí ele, tá. Fui, peguei e preenchi. E aí cheguei em casa, todo mundo, e aí, fez tudo direitinho? Eu falei, fiz. Aí eu, odontologia, que bacana, você e sua irmã. Eu falei, não, me inscrevi para medicina. Aí Caramba, de última hora. De última hora. Que doideira. E aí, depois que eu passei, os primeiros 2 anos, eu falei, acho que eu não escolhi isso aqui certo, não. Mas aí no terceiro ano, porque os primeiros 2 anos de medicina é muita teoria. Anatomia, fisiologia, é muita teoria. Você não vê paciente. Terceiro ano, você vai para a enfermaria. Você começa a conversar, fazer exame. E aí, teve uma palestra que estava rolando em horário extra, que era de um psiquiatra, chamado Oswaldo Said, e era ser, estar e parecer. Achei aquilo... Ser, estar e parecer. Ou parecer, e parecer. E aí eu fui lá. Aí ele começou a falar da mente de uma forma filosófica, a questão do ter, ser, estar consciente, parecer consciente, ser consciente, ter consciência.
essa consciência que é muito mais do que a mente, né? É a consciência que a gente tem de como a gente funciona, de como o cérebro funciona. Eu falei, cara, eu me apaixonei por aquilo. Aí acabou aquela palestra, eu fui atrás dele, falei, gostei disso. Aí ele falou assim, eu falei, como é que eu faço para começar a pensar desse jeito a medicina? Ele falou, você quer trabalhar comigo, ser minha estagiária? E ali eu fui. Caramba. E aí comecei... Então tudo aconteceu de forma muito natural, assim. Foi, não programado. Que doideira. Isso é uma coisa que, quando você tem seus 17 anos, né? Os seus 18 anos ali, que você está na fase de transição de sair do ensino médio para uma faculdade, isso é uma coisa de muita ansiedade para essa galera, né? É uma fase, inclusive, eu não sei se no Brasil é assim, mas eu sei que no Japão, na Coreia, esses países que têm muita pressão, é uma das fases de maior taxa de suicídio essa fase de transição, porque é uma pressão tão grande. E você, a sua história relata isso, que você foi se apaixonar pelo que você fazia depois que estava fazendo muito tempo. Já estava se foi formando. Paixão. Mas aí eu lembrei de uma coisa, Fel, isso que você falou é super verdade. Em 1998, no 1991, desculpe, do século passado, 91, 92, eu ganhei uma bolsa para estudar pela Vale do Rio Doce, na época ainda era uma estatal, para estudar no Japão. E o tema que era da bolsa era suicídio infantil. Caramba. E o suicídio infantil era enorme, exatamente por isso. Eu me lembro quando eu cheguei em Tóquio, eu andava nas ruas e aí eu via famílias. Aí tinha umas crianças que andavam com os pais na frente e umas crianças que andavam atrás. Aí eu achei aquilo super estranho. Aí cheguei na faculdade e falei, gente, eu vi uma cena. O que é isso? Eu falei assim, são os que repetiram de ano. Eles andavam atrás na família para expor a vergonha. Não podiam andar no mesmo lado. Nossa. Para você ver, 1991. Isso, e hoje, disparada, isso acontece. Na Coreia, por exemplo, o vestibular é quase um evento nacional. Os pais vão levar os filhos, ficam lá esperando do lado de fora. É quase uma Olimpíada. Caramba. E a cobrança é imensa. O índice de suicídio por esse desempenho de estudante é muito grande. Pois é, que doideira, né? Porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente percebe, a gente sente na pele, quando o tempo passa, que não é bem assim, né? Quando você está no ensino médio, você ouve muito, essa fase vai definir a sua vida. Mas a gente vê pessoa que entra numa faculdade, não gosta tanto, não se identifica, vai para outra, igual você que pensou em fazer odontologia, não se identificou ali na hora, mudou para medicina, daí você se identificou. Então a vida tem etapas para acontecer, não é tudo ferro em fogo, sabe? Então é muito doideira, porque existe como a pessoa não tem uma maturidade ainda, ela se mergulha nessa ideia que falam para ela, de que aquele momento é o mais importante da vida dela. E daí tem uma pressão absurda, né? Eu acho que já foi pior, Felca. Foi pior. Eu acho que já foi pior. Porque hoje, por exemplo, já tem uns 10 anos para cá, se tudo der certo, você vai ter pelo menos, essa geração que está hoje com os seus 10 anos, vai ter uns 5 atividades diferentes. Essa coisa da minha geração, que era você fazer ou engenharia, ou medicina, ou advocacia. Aí você tinha aquela cobrança social para quem fosse seguir estudando. Depois vieram a tecnologia, começou a tecnologia, aí também foi abrindo uma margem. Mas hoje, eu vejo, por exemplo, pessoas, eu hoje não atendo mais. E olha que medicina é uma carreira linda, maravilhosa. A medicina é muito melhor do que os médicos, eu sempre digo isso. É uma coisa muito mais bonita do que quem exerce. Sim. Né? É meio sagrada a medicina. Mas conforme eu fui andando na medicina, chegou uma hora que aí eu comecei a escrever, aí eu virei escritora, aí depois eu virei palestrante, aí depois, em algum momento, eu não me lembro como, eu estava num final de ano, em Búzios, e aí estava monótono, o pessoal que estava lá estava chato. E aí eu peguei um amigo meu, falei, vamos começar a gravar, vamos fazer um programinha lá no YouTube chamado Mentes em Pauta. E aí a gente começou a falar. Se perguntasse assim, você planejou? Também não planejei.
Eu senti uma necessidade que era a hora de fazer algo diferente. E hoje eu estou aí sou host de um podcast, né? O Pod People, que é o maior podcast de saúde mental da América Latina. É surreal isso. E a gente está fazendo 2 aninhos. A gente é baby. Bebezinhos aí no podcast, né? É. Tá vendo? É muito mais fluido as coisas na vida do que as pessoas, do que o próprio sistema educacional tenta imputar pra gente, né? Eu trouxe 2 coreanos aqui pra live e a gente conversou um pouco sobre suicídio na Coreia do Sul, né? E eles falaram que a pressão é tamanha que você fazendo faculdade, se você dorme mais de 6 horas por dia, você é visto como preguiçoso. É isso mesmo. Você tem que fazer faculdade de manhã, o dia inteiro fazendo faculdade, você tem que ter um trabalho, tem que fazer estágio, tem que estar ocupando o seu dia inteiro, e daí você tem que dormir meia-noite e acordar às 5. Se você dorme 6 horas, você dorme 8 horas, que é o recomendado, né? Você é visto como preguiçoso. É preguiçoso, indiligente. O que é um absurdo, né? Porque, assim, não dormir bem talvez seja uma das coisas que mais tira desempenho. Isso aí a gente sabe hoje, independente. O ideal é que se durma à noite, né? Mas tem gente que consegue inverter esses fusos, mas o importante é dormir. E dormir bem, 7, 8 horas. Mas nunca... você falou uma coisa, início da década de 1990, do século passado, tinha uma coisa que era moda, uma pessoa de classe média alta, você ia numa festinha, assim, e dentro de medicina, e aí as pessoas, tinham mulheres, assim, aí fazia aqueles grupinhos, você chegava perto, aí você chegava, o que estão falando? Tá. Uma vez eu estava num grupo de mulheres, uma falava assim, não, mas o meu tem 3. Porque, não, o meu 5, o meu 2. Eu falei, que será isso, né? Pensei, será que são milhões? Então, fiquei quieta. Aí, teve uma hora que eu perguntei a uma, falei, estão falando de quê? 2? Não, Pontes de Safena. Aí eu falei assim, gente, eu não estou acreditando que estava tendo competição dos maridos que tinham tantas pontes de Safena. Caramba! Porque isso representava, naquela época, status. Tipo assim, o cara que infartava tinha uma ponte de Safena, era um trabalhador. Era um cara bem-sucedido, era um empresário, era um médico que trabalhava muito. Que doideira. Falei, gente, que sociedade a gente está construindo. E aí isso estoura hoje. Nesse exemplo você me dá na Coreia. Que doideira, meu. Porque é muito aquela coisa, você trabalha, não cuida da saúde, daí você tem que... Se você não der as pausas necessárias ali enquanto você está trabalhando para descansar, para ter um lazer, para passar o tempo com a família, a doença vai te tomar todo o tempo e energia que você não dedicou para ela, né? O Dalai Lama fala muito isso, né? Que o ser humano é um bicho esquisito, né? Ele trabalha para ter dinheiro e depois ele gasta o dinheiro para recuperar a tal saúde, que muitas vezes não é recuperável. Pois meu. Que doideira, né? Mas acontece. Ô, Bia, qual que é o transtorno mais mal compreendido pelas pessoas? Mais mal compreendido? Eu acho que o transtorno borderline de personalidade é um transtorno muito mal compreendido. Borderline. Por exemplo, eu acho que o transtorno do espectro autista também é muito mal compreendido. A gente tem aí um débito, eu digo que a medicina tem débitos. Eu acho que o transtorno do TEA, né, que são o autismo, são os níveis de autismo, que as pessoas falam, agora é tudo moda. Não é questão de moda, que o autismo é um guarda-chuva que pega muita coisa. Desde de uma dificuldade de socialização, com dificuldades de fala, de escrita, com transtornos associados, até de convulsão, como nível 3, por exemplo, que é uma pessoa totalmente dependente de cuidados. Então, eu botaria esses 2. Transtorno de personalidade borderline. Bipolaridade também, eu acho, que é um transtorno mal compreendido. Bipolaridade. Também. O borderline, se não me engano, ele é muito difícil de diagnosticar, algo assim? Ele é muito difícil pelo seguinte, primeiro que não se falava. Por exemplo, eu passei minha faculdade inteira e ninguém nunca falou de transtorno de personalidade borderline. E todo transtorno de personalidade é um pouco difícil da gente entender, porque como é um transtorno de personalidade, ele é uma forma da pessoa ser.
é uma forma de enxergar o mundo e com características. Então, não é algo que necessariamente é patológico no sentido do transtorno que traz para a vida da pessoa, para a vida de outros. Mas, no fundo, aquilo faz parte um pouco da constituição da pessoa. Então, o borderline, se a gente fosse colocar assim, ele tem uma instabilidade muito grande emocional. Então, são pessoas muito hipersensíveis, que podem, no mesmo dia, por coisas pequenas, alguém falar assim, sua roupa não está legal, aquilo pegar como uma rejeição e a pessoa ficar mal, né? Então, tem muita instabilidade, por isso que confunde, às vezes, com bipolar. Mas o bipolar, ele não tem essa instabilidade no mesmo dia, ele tem instabilidade por períodos. Outra característica do borderline muito, muito marcante é a dificuldade de relacionamentos mais próximos. São pessoas muito inteligentes, são pessoas muito que na forma social se dão muito bem, mas nas relações mais íntimas fica muito difícil, porque são pessoas que elas precisam se validar no outro. Então, elas têm uma tendência a depender da aprovação do outro. Por isso, o medo da rejeição. Muito medo da rejeição. E são pessoas que têm uma autopercepção muito depreciativa, do tipo, não se veem como são, se veem sempre menos, sempre muito menos. E que tem uma impulsividade muito grande. E uma dessas impulsividades, muitas vezes, é quando essas pessoas têm essa questão da automutilação, dessas tentativas de autodestruição, né? Então, é uma personalidade instável, mas é uma personalidade, por exemplo, muito boa de coração. E tem muita gente que não acredita nisso. Faz todo sentido. A impressão que eu tenho do borderline, me corrija se eu estiver errado, é uma impressão de que são pessoas que sempre buscam uma intensidade muito grande em qualquer área que seja, assim. E a imagem que me vem na cabeça, por exemplo, é a Andrea Surak. Que ela sim, tem me parece, eu não sei se foi diagnosticada. Se eu não me engano, ela disse. Ela chegou a falar? Tá. Ela realmente tem borderline. E ela é uma pessoa que ela é intensa em tudo que ela faz. Exatamente. Então, eu lembro que antes ela era uma musa ali, há muito tempo atrás, né, que ali do Pânico na Band e tudo mais, que ficava aparecendo ali. E depois ela abandonou tudo e entrou para a igreja. Sim. E ela foi com a mesma intensidade que ela tinha antes, só que outra área. E você vê a instabilidade. Ela começou a vivenciar a questão da igreja e tudo era isso, e começou a pregar e tudo mais, e nossa, uma coisa com muita força, e agora abandonei tudo isso. E depois abandonou a igreja e foi com a mesma intensidade para outro lugar ali de produção de conteúdo adulto. Eu vi esses dias a Andrea Surak falando que estava fazendo um conteúdo, o nível da intensidade com o próprio pai e com a sogra. Eles estavam fazendo um conteúdo com o pai e com a sogra filmando, e daí era o pai tendo relação com a sogra da Andrea Surak, uma coisa de doido. E a Andrea Surak, o filho dela está envolvido também nas gravações, assim. Então é tudo tão intenso que eu sinto que a pessoa, por mais desconfortável que seja essa intensidade, a pessoa sente um certo conforto cognitivo de estar vivendo uma coisa intensa. Eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que deriva de traumas isso daí. Eu acho que, com certeza, em geral, a gente vê uma história de traumas infantis, de abandono ou negligência, tá? Ou abuso. A gente tem essas questões, que é muito comum. Mas, quando elas... É tão interessante, você falou da intensidade, é porque é tão difícil para eles terem uma estabilidade que qualquer coisa que faça sentido em algum momento é como se eles tivessem que mergulhar profundamente naquilo e fazer daquilo quase um modo de viver. Então, são pessoas que aderem muito facilmente a seitas, a coisas que pra gente a gente fala, nossa, é um exagero. Sim. Mas talvez exatamente por não ter essa sensação de ser uma pessoa inteira, é como se precisasse de algo, ou cognitivamente, ou afetivamente, para existir. Mas é importante a gente falar isso, que isso é o border sem tratamento.
Tá. Porque eu conheço pessoas com borderline que fizeram melhor tratamento para border. É um tipo de terapia chamada dialética. Dialética. É uma variação da cognitivo-comportamental. Mas que para os borderlines, a dialética, ela é, vamos dizer assim, a mais cientificamente provada que melhora. Porque é como se você ensinasse para ele os valores, quem eles são, qual o limite que ele tem com o outro, descobrir quais são os talentos, porque assim, o border é muito intenso. Então, quando ele está sob tratamento e começa a descobrir seus potenciais e suas vulnerabilidades, ele não faz uma coisa pela metade. Ele faz inteiro. Foi o que você falou. Ele vai tão intensamente que você fala assim, como é que essa pessoa conseguiu ir tão profundo nesse assunto? Ela consegue. Ela ou ele também, né? Porque a gente fala muito de mulher, mas tem homens também. Não é a maioria. O borderline também, olha que engraçado. Eles são muito bons atores, né? Maravilhoso. Muitos atores. O Jim Carrey tem borderline. Jim Carrey, exatamente. Por que eles são tão bons atores? Vamos raciocinar uma coisa. Se você, dentro do transtorno de personalidade borderline, você tem esse vazio de se reconhecer como uma pessoa inteira, por isso a dependência do outro ou de crenças, né, para poder dar uma sustentação, isso para um ator é maravilhoso. Porque se eu não consigo ter uma identidade, quando eu pego um papel, eu serei aquele personagem. Caramba, eu posso assumir... Eu serei. Eu não interpreto, eu sou aquilo. Por isso que as melhores atuações, disparadamente, são das personalidades border. Eu brinco que se não fosse o borderline, Hollywood teria outra história. Seria outra história. Entendeu? Muito interessante, porque a pessoa, por ela não ter uma personalidade assim, bem delimitada... Essa coisa de saber quem se é, ao que se destina, é como se existisse um vazio, até por conta desses traumas. Sim. Né, desses abusos, é como se fosse um oco. Então, é como a pessoa precisa fazer uma conexão com crenças ou com outra pessoa para validar que ela existe. Agora, você imagina isso quando você ganha um personagem. E aí esse personagem chega para você, ele olha aquilo, ele vai ser aquilo. Que interessante, meu. Então, Puxa é muito comum o ator ou a atriz borderline fazer tão bem um personagem que quando acaba aquele personagem, ele leva um tempo ainda sendo aquela pessoa. Mergulha completamente. Mergulha completamente. Eu tratei vários atores e atrizes, nunca divulguei nome, não divulgo, que eu acho que isso, quando vazou alguma coisa, porque eles falaram, quiseram falar, mas isso nunca aconteceu. E eu me lembro que os funcionários que trabalhavam, teve algumas que o funcionário ligava assim, doutora, só para dizer que a novela acabou, mas aqui em casa ainda continua. Caramba, meu. O café da manhã... A pessoa não consegue desligar ali, né? O café da manhã ainda é o do personagem. Ainda é o personagem. Caramba, que doideira, hein, meu? Então, assim, o transtorno, você falando assim, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas o transtorno, a palavra transtorno é quando está atrapalhando... Exatamente. Exatamente. A sua vida, né? Por exemplo, porque qual é o critério para você dizer que a pessoa tem um transtorno mental? Quando traz transtorno para a vida. Sim. A sua ou das pessoas ao redor. E o critério de tratamento também é isso. Porque tem um outro conceito em transtorno mental, Felca, que é o seguinte, o espectro. Tudo no transtorno mental vai desde um traço, é algo que lembra, mas não chega totalmente a dar um diagnóstico. Tem gente que tem traço border, mas não é border. Porque para ser, eu tenho que ter uma intensidade, eu tenho que ter uma frequência, eu tenho que ter um prejuízo. Tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, quanto na minha vida social. Sim. Entendeu? Se não tiver prejuízo... Não é um transtorno, né? Não é um transtorno. É uma personalidade, são traços de personalidade. Exatamente. Você falou sobre autismo. Hoje, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, ele disse que ele tem Asperger, né? Exatamente. Que nem se usa mais, né? O termo. Até porque Asperger foi um cara muito...
que hoje está cancelado no sentido... Não foi um cara bacana. O Asperger. Então não se usa, mas foi a pessoa que descobriu isso. Hoje a gente falaria de nível 1 do espectro autista. Nível 1. Por quê? Porque são pessoas que têm dificuldade de socialização, mas não tem nenhuma limitação intelectual, por exemplo. Então, e muitos, não é a maioria, podem até ao contrário. Como eles têm... É tão interessante que o cérebro, no autismo, o cérebro, quando vai se formando, ele vai... Com 5 meses, o cérebro está todo formado. Depois ocorre uma coisa chamada lapidação, como uma obra. A obra acaba, aí eles ficam um tempão, né, tirando o excesso de massa, de pintura, O cérebro passa por isso até a gente nascer. Nesse processo de poda, digamos assim, várias coisinhas que eram para ser podadas continuam ali. Então, esse excesso de material acaba criando uma dificuldade de coordenação das informações. Então, por exemplo, existe uma coisa, para a gente socializar, a gente tem que fazer a leitura do outro. Por exemplo, estou aqui conversando com você. Eu leio a sua face, eu tenho uma noção se você está entendendo o que eu estou falando ou não, se está enfadonho, se eu estou muito rápida. Isso é uma coisa que o cérebro faz automático. O que acontece no autista é que ele leva mais tempo para fazer essa leitura. Essas microexpressões que a gente faz. Não é que ele não faça, ele faz, mas num tempo que prejudica a interação social dele. É um pouco mais processado ali. Exatamente. A informação. Por isso que a gente vê muitas vezes alguém que está dentro do espectro falar uma mesma coisa e você fala assim, nossa, mas já falou. Aí ele repete aquilo, e a pessoa fala, não, essa pessoa está fazendo isso para me provocar, mas não é. É uma necessidade que eles têm de reafirmar, de organizar aquele pensamento. E também eles têm rituais de segurança, no sentido assim, como eles têm uma hipersensibilidade em relação ao mundo, ao som, ao excesso de barulho, de gente, isso cria muita confusão para eles. Eles levam um tempo, eles precisam, aquela coisa de chegar uma hora ouvir música. Eu vi uma das coisas mais lindas, né? Não sei se você conhece o Rodrigo Teaser, que é Conheço. Cover, hoje é considerado o maior cover de Michael Jackson, né? E aí, eu fui a um show do Rodrigo, ele me convidou, e assisti uma coisa maravilhosa. Eu fiquei bem pertinho e tinham várias crianças autistas. Eu identifiquei de cara. Falei, nossa, mas é impressão minha. Aí comecei a olhar. E tinha uns que eram tão hipersensíveis àquele som, aquilo tudo, mas tão apaixonados pelo Michael, que eles iam com abafador de som e cantavam as músicas. Caramba. E tem uma hora no show do Rodrigo Teaser que ele chama as crianças. E o Michael fazia isso, né? Não sabia, aprendi com o Rodrigo. E essas crianças sobem e cantam tudo, imitam tudo. Que fascínio é esse dessas crianças? E vão vestidos de Michael Jackson. Então, é um fascínio, e é interessante que eles vão, e tem uma hora que eles homenageiam o Rodrigo falando Rodrigo, e depois é Michael. Que legal. E eu não entendi que fascínio é esse. Eu ainda não consegui explicar. Mas eu vi isso acontecer. Eles têm um fascínio pelo Michael Jackson. Isso, talvez um hiperfoco ali. Um hiperfoco. Pelo Michael Jackson. E daí Jackson. Transborda no Rodrigo. Porque transborda no Rodrigo, ali, né? E eles vão ao show. E o show demora, é um show demorado, bacana, muito bem produzido. E eles curtem o tempo inteiro. Caramba, que legal, hein? Isso me impressionou, assim. E depois eu entrevistei o Rodrigo no meu podcast e ele falou várias curiosidades. E ele falou que a primeira vez que ele fez isso, ele vou chamar as crianças, como o Michael fez. Ele não sabia o que ia acontecer. E aí depois ele foi vendo que realmente, isso que eu observei lá, ele falou, Bia, você está certíssima. Muitos. É um fenômeno. E disse que o Michael tinha esse mesmo tipo de atrativo. O Michael gostava muito de crianças, né? Exatamente. Inclusive, as maiores polêmicas da vida dele foi por conta em relação disso, a né? isso, né? Porque algumas crianças falaram ali que o Michael
abusava delas e tudo mais, daí se pintou ele como o pedófilo, né? Exatamente. O Michael, ele disse que ele sofreu muito por conta dessa questão Eu da estigma da acredito. pedofilia. Assim, Eu ele foi um acredito. sofrimento que, na verdade, a fase de declínio na vida dele até a morte foi por conta dessa acusação. E interessante, né, que você vê assim, o relato dos filhos. Não sei. Eu realmente. Talvez tem gente que fala, talvez você seja ingênua. Mas eu não acredito. Você não acredita que o Michael Jackson era pedófilo? Não acredito. Eu acho que o Michael tinha uma coisa tão infantil também, porque ele tem uma história muito traumática Sim. de pai, de criação. É, eu acho que ele, em algum momento, ele quis. Ele tinha aquela coisa de reviver aquela infância. Ele não ia reviver uma infância com adulto, né? Eu não sei, ele me sempre passou uma alma delicada. Tanto que você vê que ele foi definhando a partir dali, Sim. a ponto de tomar Propofol para dormir, né? Um anestésico que se usa em cirurgia, né? Eu acho que aquela angústia corroeu, porque se ele fosse essa pessoa tão que falam, nesse aspecto, né? Não estamos falando no aspecto genial do cantor, do compositor, do artista, ele não sentiria culpa. É. Entendeu o que eu estou falando? Eu acho que quando você, se algum crime que você comete é exposto dessa forma, o sentimento Dessa é mais de gravidade. vergonha e não de injustiça. O Michael sentiu um sentimento de injustiça. De injustiça, né? E ele ficou tão descoordenado, né? Aquela vez que ele foi para o tribunal de pijama, com um guarda-chuva, você via que ele estava fora, assim, né? Eu acho que para ele aquilo era, que é isso? Que surreal é esse, né? Que coisa é O essa? Michael, ele tem uma frase que ele diz assim: não adianta o que eu digo, porque eles optaram por Exatamente. acreditar que eu sou isso. Então não adianta o que eu faço. Eles Eu acho escolheram acreditar que eu sou isso. E ele falava no diário que ele tinha, ele escrevia por que eles estão fazendo, de forma muito Exatamente. infantil mesmo. Por que estão isso fazendo que eu isso tô falando. comigo? Pode Por ser que eles não acreditam em mim? Eu não sei sua opinião, Felca. Eu acho que não era, não. Também acho que Eu não. acho que o Michael, ele tinha talvez uma síndrome de Peter Pan. Sim, Ele era um cara que ele queria ficar revivendo, ele queria viver uma infância que ele não teve. também acho. E daí teve aquelas questões que você vê um homem adulto fazendo isso, é completamente questionável e completamente esquisito, que ele fazia, tipo, festinha do pijama com as crianças. Que ele dormia, isso. ele dormia é como a criança, é muito comum a criança chamar pra dormir em casa. Isso. Ah, vem dormir em casa, vamos jogar videogame, vamos tomar sorvete. E ele fazia isso com crianças, Sim. mas eu não acho que ele tinha uma perversão, uma filia. Eu também acho que não. Eu acho que era uma cabeça mal resolvida. Eu ali, acho, né? exatamente isso, uma cabeça parada no tempo, que quando pôde, criou a Neverland, né? Sim. Eu acho, por exemplo, se a gente for ver os grandes pedófilos, é tão diferente. Porque eles não têm o menor constrangimento, não têm a menor culpa, pelo contrário, né? O pedófilo, e a CPI da pedofilia mostrou isso, que os primeiros são pais, padrastos, avós, pessoas muito próximas. Eles defendem um discurso. Eu vi um pai falar, tipo assim, mas se alguém ia comer, que fosse eu primeiro, tá? Um pai. Eu não estou falando de padrasto. Então, assim, discurso colhido como se, tipo assim, quando era questionado, não estou vendo nenhum problema, vocês estão criando problema, não tem. Meu Deus do céu. Minha filha iria ser comida. Por que não pode ser comida por mim, o meu filho? Meu Deus. Nesse nível. É uma cabeça... Sem culpa. É uma cabeça que vê as coisas de forma diferente, né? E eu, por exemplo, nesse aspecto, eu acho que todo pedófilo, quanto mais... O que é o pedófilo quanto mais? É aquele que pratica isso como... Ah, mas eu dava brinquedo. Não, tem pedófilo que fala isso. Sim. Ah, porque eu dava... Não, eu dei conforto, eu dei o picolé, eu ajudei. Assim, como se isso justificasse. Não entende a... Era que nem escravidão. Ah, mas Sim. eu dava comida ao escravo, entendeu? Sim. É Que justificar o doideira, injustificável, né? Eu acho que o pedófilo, quanto mais, ele é um psicopata.
psicopata. É porque ele não tem culpa, né? E ele não consegue ter mesmo a empatia de Nenhuma. perceber que é uma criança inocente. Nenhuma. E não é só a criança, né? Hoje você tem tráfico de criança e a gente sabe que, por isso que é tão grave essa questão da pornografia, porque o que eu vi durante toda a minha vida é que a pornografia começa num vídeo. Daqui a pouco aquele vídeo não satisfaz mais. Aí vão para vídeos mais sofisticados. Por quê? Porque a pornografia é um dos vícios que libera dopamina mais rápido. Sim. Então, o que acontece? Se aquilo libera muito rápido, chega uma hora que você precisa de maiores estímulos para liberar mais rápido. É a tal da dopamina barata. Chega uma hora que começa a se inventar situações. E aí se chega muito facilmente à pedofilia. E o que é mais grave, né? Quem trabalha com a pedofilia, aquele filme Grito de Liberdade, A Voz da Liberdade. Grito da Liberdade. Eu não sei, acho que não sei não o é nome, não, mas eu Tyler? sei. Ele fala sobre tráfico. Né? Aquilo é uma verdade. Aquilo é uma verdade absoluta, entendeu? Então, assim, eu tenho uma amiga, a delegada Paula Mari, que uma época era dentro dos crimes de pedofilia infantil, né, já infantil, e hoje ela está na parte de ambiente, de salvar os bichinhos silvestres. Mas ela tinha dias que ela ligava e falava, hoje eu vi isso. E quando ela uma vez falou assim, você não acredita, hoje uma imagem de sexo com um bebê de 8 meses está valendo R$50 mil. Isso há uns 6 anos atrás, antes da pandemia. Eles fazem vídeos. Pornografia, pornografia infantil, né? Exatamente. Eles fazem vídeos e vendem essas imagens por R$50 mil. Isso tudo na Deep Web, ali, em fóruns e tudo mais, né? Não, mas uma coisa assim... E muita gente grande envolvida. É mesmo? De coisas que ela contava como amiga, até porque é muito pesado isso, né? E eu me lembro que teve uma vez que eu falei assim, ai, Paula, hoje eu não estou podendo ouvir também não, tá doendo, né? E pessoas grandes, assim, de ambiente jurídico, ambiente político, muito pesado. Por isso que eu estou falando, eu não vejo o Michael com essa frieza. Não. Eu não vi. Eu vi um homem se definhar com isso. E é muito comum a pessoa que é pedófilo, é muito comum ele fazer isso de forma escondida, né? Sempre. O Michael, ele criou um parque de diversão, exatamente, né? Que as crianças iam lá, os pais liberavam. Não era escondido, ele não roubava nenhuma criança. Sim. Né? E vou falar, tudo que a mídia e a sociedade fez com o Michael, não, assim, é mais crença, né? Sim. É mais opinião, porque a gente não tem como saber a verdade. Não tem como, por isso que Mas se ele não era pedófilo, a sociedade, a mídia falhou miseravelmente porque mataram o Michael Jackson. Exatamente. Eu acho que... E pensa bem, naquela época do Michael, você tinha poucos artistas de projeção mundial. Sim. Né? Era 5, 10 que tinham, mas ele era o maior de todos. É como se tivessem criado um produto maravilhoso, mas não tiveram pena de matar esse produto. Nem respeito, porque, assim, provado, não me consta que foi provado nada. Eu acho que ele tentou ali, provado que eu digo assim, com filmagem, porque a gente sabe que pedófilo... Como é que a Polícia Federal pega pedófilo? Porque eles vivem fazendo filmagem, porque a filmagem é material de venda. Sim, e tem muito conteúdo no HD, no computador, muito fácil de achar, né? O cara que é pedófilo, ele é obcecado. Exatamente. Ele tem uma compulsão. Ele tem uma compulsão, e aquilo é uma coisa que não é só a compulsão, também é o ganho. É uma coisa. Então, assim, uma menina, quanto mais nova, virgem, vale uma fortuna. Isso, assim, é quase como se fosse uma escravidão. Então, eu não tenho dúvida que a gente está falando aqui agora, tem muitas crianças sendo traficadas. E o que é pior, nas áreas mais pobres, norte, nordeste, às vezes até no sul, tem mãe vendendo.
permitindo que isso seja feito, né, para ganhar dinheiro. Isso é um fato. É terrível, né? É. Eu imagino como fica a cabeça de quem investiga isso, ou mesmo psiquiatras. É Como que difícil. fica a cabeça, a mente ali, né? É Porque difícil. é tão sujo, é tão sórdido, né? Como que pode, em que ponto que a maldade do ser humano chega nesse ponto, sabe? Em que ponto que a gente que errou como humanidade? O ser humano é mal por natureza, mas isso é demais, sabe? Mas assim, Felca, ao mesmo tempo, ainda é uma minoria. Eu gosto de falar isso, porque assim, o percentual de psicopatas, o que é a psicopatia? É um transtorno de personalidade no qual o outro é um objeto de uso, Uhum, seja para poder, para status ou para diversão. uhum, Isso é feito sem culpa, sem arrependimento, sem nada, uhum, né? Então, é um transtorno do não sentir. Eu não sinto nada. Se eu não sinto nada em te usar, eu não tenho culpa. uhum, E por isso que eles repetem. Porque assim, por que todo psicopata se repete? Porque a memória da gente, ele tem um sensor que quando a gente faz alguma coisa errada, cria um sistema límbico de constrangimento, de mal-estar, sim. para você não repetir. Se eu não tenho esse sistema límbico que detecta o erro, ou o arrependimento, ou o remorso, ou a culpa, eu vou fazer de novo. O psicopata, ele não tem sentimento nenhum. Depende do Como que nível, funciona o né? sentimento? Porque ele tem o sentimento voltado a ele, o ego, a A raiva, a isso sim. fúria, esses A sentimentos, isso sim. Ele não tem o sentimento pelo outro, ele não tem a empatia, empatia. nem compaixão, Hum, nenhuma. Então o outro é objeto. Agora, você tem graus. Quando você fala, por exemplo, de um estelionatário, ele tem prazer em dar golpe e contar. E não sei se você já viu um estelionatário que deu golpe, esse golpe de telefone, de sequestro, tô com teu filho, não uhum, sei o quê. É, ele depois vai para um bar e conta isso do tipo assim, o otário caiu. Pediu para cair. uhum, Ele realmente acha que... É como se ele se achasse um ser superior. E por ser superior, ele pode fazer isso, porque o outro pede, né? uhum. Ele fala muito isso. Pediu para ser otário. Pediu, entendeu? Ele tem orgulho. Ele tem orgulho. Todo psicopata é narcisista, no sentido de se achar. Uhum, Mas nem todo narcisista é psicopata. É importante falar isso, uhum. né? Porque para ser psicopata tem que ser narcisista e perverso. Perverso também. Se Perverso. você não for perverso, você já é Perverso. mais um narcisista, talvez. A psicopatia exige a perversão. Exige a perversão. É. Existe o prazer com o se dar mal do outro, e dependendo da gravidade. Por exemplo, um serial killer, né, o prazer dele não é exatamente matar. Ele tem um ritual de tortura, de domínio da vítima. A vítima sofre muito antes de morrer, é, porque o que dá gozo para o serial killer não é o ato de matar ou eliminar aquela pessoa, é o ato de subjugar e decidir a hora que aquela pessoa deixa de existir. Tanto que o Ted Bundy, que foi durante muito tempo um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, hoje já tem outros que passaram, mas durante muito tempo foi o maior, ele dizia que no tribunal ele falava assim, eu sou Deus. Aí Eu o sou juiz Deus. chegou e falou assim, mas como você é Deus? Ué, eu decido a hora que a pessoa vai morrer. Quem decide a hora da pessoa morrer é Deus. Hum. E ele falava isso como se fosse um galã. E o Ted Bundy foi o primeiro, e foi quando a televisão começou a existir. E aí o caso começou a ser televisionado. Ele sacou que ele podia usar a televisão, que hoje seriam as redes Uhum. sociais, para criar um discurso de que ele era vítima. E ele era um cara bonito na época, pro padrão da época. Você não tem ideia das doações das mulheres para pagar os melhores advogados. Que ele pegava o dinheiro para fazer fugas extraordinárias. Porque ele tirou todos os advogados e depois ele fez a defesa dele. Caramba. É muito interessante a história. Ele era muito inteligente. Cognitivamente, eles são inteligentes. Ou seja, eles sabem o que fazem com o que fazem e na hora que fazem.
É tudo. Não tem um acaso. O pedófilo, por exemplo, quando ele vai pegar uma criança, ele sabe quem é o pai, ele sabe quem é a mãe, ele sabe o horário que a criança chega, a escola que estuda, tudo. O que gosta, o que não gosta. Ele Tudo, investiga tudo, a vida da tudo. vítima. Não é nada por acaso. Não é assim, foi ali na esquina. Não, não foi. Então, assim, é calculado, porque tem gente que fala assim, coitado. Eu já recebi mensagens assim, coitado, mas de repente ele tem um trauma e ele faz isso porque ele não se controla. Um psicopata, ele calcula o que ele faz. É muito calculado, é muito. Ele manipula, calcula e faz direitinho. Não é o acaso. E o sentimento dele, pelo que você me falou, é um sentimento de dominação De mesmo. poder. Ele não tem prazer sexual, talvez? É um sentimento... Mas não é o sexual como a gente. Ah, é? Não. O prazer que seria parecido com o sexual é o de dominação. É de ver o outro sofrer. Tanto que a maioria de serial killers, eles não... Se a vítima não implora para viver, ele não gosta muito. Ele quer aquela subjugação mesmo. Pelo amor de Deus, não me mata. Aí ele vai torturando, ele vai... E de uma maneira como se fosse um game. É como ganhar um game. É uma cabeça completamente É diferente, incompreensível, né? Para quem não é. É difícil de compreender. Eu me lembro que Mentes Perigosas foi um livro difícil de escrever. Mentes Perigosas. Esse livro você relata, você fala sobre os psicopatas, os serial killers e tudo mais. Exatamente, com casos verdadeiros. E foi dificílimo, talvez tenha sido o livro mais difícil de escrever, porque todos os outros livros, por exemplo, quando eu escrevi Mentes e Manias, eu falava assim, como é que eu posso fazer para me botar na posição de alguém que tem toque, transtorno obsessivo compulsivo? Então eu comecei, quando escrevi, a criar rituais do tipo assim, toda 10 páginas que eu escrevo, eu tenho que ir na cozinha, abrir e fechar a geladeira 3 vezes, tomar 2 garrafinhas de água. Gente, no segundo dia eu não conseguia mais fazer o ritual, porque eu falava, caramba, esqueci o ritual, eu tinha que fazer o ritual. Sim. Mas eu sofria com aquilo. Eu tentava sempre experimentar um pouco daquilo que eu estava escrevendo, assim, dentro do que eu podia. Quando eu fui escrever Mentes Perigosas, eu falei, não tem como. Eu vou ter que entender isso racionalmente, mas eu não tenho como sentir não isso. Consigo. Era impossível. E dava uma certa revolta, assim, sabe? E ter que ler cada vez mais e falar, meu Deus, o que é isso? Aí que você vai entendendo que é o domínio do outro. É uma coisa tão animal, é como uma fera que domina. Por exemplo, é como você já viu um tigre, por exemplo, rodeando um alce? Sim. Ele vai rodando, né? Ele vai quase que hipnotizando, ele vai fazendo uma coisa para o ataque. E, de repente, quando o animal vê, ele já está... Ele já pegou. É uma coisa bem animal. Ô, Bia, é muito comum o psicopata? Quantos psicopatas a gente tem ao nosso redor, assim? Existe uma porcentagem? Existe um percentual. Se a gente for levar em consideração todos, tá? Leve, moderado e grave. O grave o serial killer é grave, gravíssimo. Você tem o moderado, que eu digo que são esses caras de golpes milionários, desvios de verba, corrupção. Corrupto quanto mais é um psicopata moderado. Esse é o moderado. E tem o leve, que eu digo que o estelionatário é leve. Ele acaba com quantas vidas? Sim. Quando ele dá o golpe lá nos aposentados. Né? A saidinha do banco. Mas esse é o psicopata que já comete crimes. Sim. Existem muitos psicopatas que não são pegos, né? Que não são pegos. Existem muitos psicopatas que tá no nosso dia a dia ali, às vezes ocupa um cargo de poder, um pastor, alguma coisa assim. Mas esses psicopatas são filhos, são namorados ou são namoradas, eles têm relacionamento, às vezes são pai. Como que a gente pode se preparar, se resguardar, às vezes, de um psicopata no nosso trabalho, às vezes nosso patrão, às vezes nosso colega de faculdade? Como identificar e como se resguardar dessa questão do psicopata no nosso convívio? Como identificar? Você vai ter que observar o que ele faz e não o que ele fala. Porque o psicopata é bom de falar.
Por exemplo, um político muito corrupto, né? É, geralmente, quando alguém fala, eu falo assim, ele é ótimo, uma simpatia, conheci ele. Eu falei, gente, mas não sempre vai ser, né? Eu sempre digo, não olhe para o que a pessoa fala, vê o que ele faz, como ele trata as pessoas das quais ele não depende nada. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu desmanchei um namoro porque o cara era muito bom de papo, e ele deu o carro pro guardador do restaurante guardar. E ele falou, vai entrando para escolher a mesa. Eu falei, fui entrando. Aí eu esqueci a bolsa, que tenho TDAH, esqueço mesmo, voltei. Quando eu voltei, ele estava humilhando o guardador. Achei aquilo tão estranho. Aí sentou na mesa e não falou nada, como se nada tivesse acontecido. Mas do tipo assim, cuidado, bota uma coisa para sentar no meu carro, porque o meu carro, você trabalha a vida inteira e você não vai comprar esse carro. Não tinha a menor necessidade. Caramba! De fazer aquilo. Nenhuma. Como assim, a bunda do cara ia sujar o carro dele? Sim. Couro suja. E pra você era um querido? Maravilhoso. Tava achando aquilo ali, achei aquilo, falei, não, mas ele vai me explicar, deve ter acontecido alguma coisa, o cara xingou ele, sei lá, ou ele pegou o cara, sei lá, arranhando o carro, alguma coisa. Aí não falou nada a noite inteira. No final eu falei assim, você teve algum problema com o guarda? Não, tive nada. Ele não viu que eu fiz o movimento de voltar e assistir. Nunca mais. Eu dei um perdido, nunca mais. Aí a pessoa, mas Bia, só por isso? Eu falei, só por isso? Isso revela as pessoas. Com certeza. Se as pessoas ficassem atentas aí, né? Ao que as pessoas fazem. Existe muito uma questão assim, quer conhecer um bom namorado, observa como que ele trata a própria mãe. Exatamente. Né? Eu acho que talvez foi você que disse isso? Não. Eu lembro de ter visto isso em algum lugar. Eu tenho um amigo muito bacana, e ele é gay, e ele namorando um cara um dia, ele chegou, ele foi vou tomar banho, não sei o que lá, e tava tomando banho, tá ouvindo assim, eu já te falei, porra, que eu não vou voltar, larga meu pé, porra, mas eu trouxe assim, aí ele saiu do banho e falou assim, nossa, você estava falando com quem? Ele falou, não, estava falando com a minha mãe, que fica me enchendo o saco. Ele falou assim, Bia, ali, eu falei, tô com uma dor de cabeça. Ele pra mim, nunca mais quero saber. Pô, ele trata assim a mãe, minha filha. Pois é, porque passa o tempo, acaba a paixão, a pessoa começa a, igual você falou, né? Muito bem, é aquela questão de quem não dependo, eu não sinto nada. Agora, o meu parceiro amoroso ali ainda tem uma fase de conquista. Eu tenho algum tipo de ainda interesse. Tô ligado. Exatamente. Ainda tô ligado. Mas perdeu, conquistou, chegou, começou a morar junto, daí acabou. Daí começa a agressão física, daí começa a viver o inferno na sua vida. A escalada do uso, né? O que é uma relação tóxica? A escalada do uso. Nenhum relacionamento tóxico, Fel, começa mal. Começa bem. Por quê? Tanto começa bem, que a gente chama o bomb love, né? Tipo assim, geralmente um narcisista, um psicopata, quando começa a seduzir alguém, você olha e fala assim, gente, é maravilhosa essa pessoa, essa mulher, esse cara. Porque ele faz tudo. Ele tem aquela coisa de fazer tudo, ele te estuda para te agradar. Sim. Aí o que acontece? Quando sente que você está conquistado, ele começa a testar. Eu vou dar um perdidinho, eu vou dar uma sumida. Aí ele começa a testar o quanto você aguenta esse abuso. É um prazer para ele isso. Exatamente. Tipo assim, dá uma traiçãozinha aqui, ali, aí bota a culpa no outro, nunca é culpa dele. Aí daqui a pouco isola a pessoa das outras pessoas. Começa a dizer essa roupa não está adequada, isso não está assim. Começa a dizer o que é certo, o que é errado. E chega uma hora que a pessoa se habitua. E por que a pessoa fica? Porque ela fica pensando o seguinte, nossa, mas no início era tão bom. Preso a pessoa fica na esperança de que aquela fase super bacana vá voltar. E existe, eu imagino, também um sentimentozinho quando a pessoa é meio agressiva, é meio controladora, um sentimentozinho de medo também do término, né? Porque você mesmo no seu relacionamento que você teve,
Você percebeu que o cara não era bacana, não com você, mas com outra pessoa, falou, esse cara pode ser assim comigo um dia, ou se ele é assim com alguém, ele é assim, ele pode ser assim. Ele se mostrou capaz de fazer Muito isso. natural ele foi muito natural naquela forma Já era agressiva. dele, né? Já era dele. E daí você se afastou naquele momento. Existem pessoas, mulheres ou homens, que ficam presos nessa teia por muito tempo. O que você diria para uma pessoa que vive um relacionamento abusivo ou tá começando a achar que o relacionamento abusivo e tá pensando se sai, se termina? O que você diria para essa pessoa? Olha, se essa pessoa é uma pessoa abusiva, não é abusiva só com você. É abusiva também com... Já foi abusiva com outras pessoas, é abusiva com pessoas que convive. Então, não se iluda. Essa pessoa não vai mudar por você ou através de você. Se um dia tiver que mudar, mas não será. Porque o grande erro das pessoas que ficam numa relação abusiva é que elas acham que, por amor, elas vão fazer isso ou aquilo que vai sensibilizar o outro a mudar e voltar a ser o que era no início. Só que tem que aquilo no início não era. Era tática de sedução. Caramba, muito doida a mente humana, né? E se você tiver uma pessoa que teve uma infância onde o abuso era comum, não estou falando só abuso sexual, mas o abuso, a negligência como criança, foi negligenciada, foi exigido coisas daquela criança que eram coisas de adulto. Essa criança, aquilo já é familiar também. Sim. E o cérebro é uma maquininha muito bacana, mas ela é muito ruim para ser mestre. Ela é boa para ser soldado. O que significa? Ele trabalha muito simples, ele trabalha assim, eu vou fazer tudo que é familiar, eu repito, porque gasta menos energia. Você imagina uma máquina que tem que coordenar o sistema circulatório, respiratório, digestão, tudo, imunológico, e mais o que a gente pensa, mais o que a gente faz, e mais a nossa atividade física. É uma loucura. Então, ele preza por fazer circuitos simples e que ele possa repetir para economizar energia. O hábito, né? Exatamente. O hábito, ou talvez não o hábito, que o hábito a gente constrói, mas aquilo que foi talhado na infância, que é aquela hora que o cérebro é muito ávido de aprender, ele tende a repetir. Então, se você na infância tem um pai abusivo, seja psicológico, seja sexualmente, seja materialmente, quando isso ocorre na vida adulta, aquele padrão é familiar àquele cérebro. E a gente só muda isso quando a gente descobre que nós não somos o nosso cérebro. Porque, por exemplo, aquela coisa, penso, logo existo, é bonito, mas tem um erro. Porque não é penso, logo existo, eu sinto, logo existo. Porque existe um sentir acima do que eu penso. O cérebro gera os pensamentos. Mas não tem opção de pensamento que você tem, que você fala assim, que merda de pensamento é esse que eu estou tendo? Às vezes você não fala assim, gente, queria matar aquela pessoa, você fala, que é isso? Você estranha seu pensamento. Então você não é o que você pensa só. Você é a reflexão que você tem sobre os seus pensamentos. Isso chama consciência. Então, quando você descobre isso, e você descobre que num relacionamento abusivo, você está repetindo padrões, e você consegue falar assim, cara, mas eu não sou esse padrão. Isso é uma construção, um circuito. Eu tenho que abrir outros circuitos, porque o cérebro é como se fosse uma floresta de circuitos. Quando eu começo a ter relações boas, eu começo a criar novos caminhos e posso fazer bons hábitos. Aí a pessoa, tanto que tem pessoas de relacionamento abusivo que levam um tempo para identificar o que é um relacionamento legal. Porque começa a ter um relacionamento legal, começa a ficar com o pé atrás. Tipo assim, por que você está me tratando bem? Aí você fala assim, exatamente. Porque aquele cérebro está condicionado a ser maltratado. Então assim, mas por que você gosta de mim? Ué, por quê? Entendeu? Porque é um padrão que o cérebro tende. Então a gente tem que entender que nós somos muito mais do que o nosso cérebro. Quando a gente entende isso, isso precisa de conhecimento. Você não entende isso do nada. É o que eu sempre digo, se você tem dúvida se você é o seu cérebro, vê os pensamentos que são ruins e que você fala, cara, eu não penso isso. Isso é um outro nível, isso é a tua consciência. Eu brinco que a tua consciência é um drone que te vê daqui. Acredita nisso que te vê daqui.
Faz sentido. Você falou sobre essa coisa do conforto, um conforto cognitivo ali, né? Eu estou acostumado em ser maltratado na infância, então pra mim aqui é onde eu consigo dominar melhor, por mais que seja aversivo, aqui eu tenho domínio, Exatamente. né? É útil então a gente estar escolhendo um parceiro amoroso, a gente olhar pra como que funciona a personalidade dos pais? Às vezes o pai é narcisista, a gente já fala, opa, existe essa. Com Tem como. É certeza. útil isso? Eu vou pegar, Claro eu que é tô conhecendo útil. uma menina, a mãe super narcisista. Opa, então acho que talvez a menina que eu tô conhecendo. Pode ter se acostumado a esse funcionamento, pode reproduzir, ou pode reproduzir um funcionamento ter sido vítima desse narcisismo. Uhum. Porque o narcisista negligencia os filhos. Filhos de pais narcisistas, eles tendem a ser narcisistas também? Ou borderline? Ou qualquer outro Eles transtorno? podem, é uma possibilidade, não é uma fatalidade. Eu sempre digo o seguinte: o componente genético traz uma possibilidade, mas não uma fatalidade. Uhum. Fatalidade você tem, por exemplo, é, com coisas muito raras, com coisas genéticas muito raras. A grande maioria das coisas, a genética traz uma tendência, mas em sabendo disso, eu posso reverter essa tendência. Por exemplo, filhos de narcisistas, em geral, foram negligenciados na infância. Uhum. Porque aquele pai. Eu tinha um casal que o casal era narcisista. Os dois. E os filhos, todos foram negligenciados. Porque era assim. Eles estavam tão Casal preocupados. narcisista Era, deve era ser um forte, era caos, forte, né? um caos. Porque imagina, eles, pessoas maravilhosas, entre aspas, assim, vaidosíssimas, as crianças estavam nem aí. Se criaram com boas babás, graças Uhum. a Deus. Nós temos isso no Brasil, que eu acho que traz uma diferença de lá de fora. Mas eles estavam sempre viajando. Oh, e os filhos já tá lá, eles não tinham. Eles estavam mais preocupados em qual a roupa, com a nova coleção de não sei Uhum. o quê, eu tô mais bonito que você. Uhum. Assim, uma coisa nesse sentido, quem aparecia mais que o outro. Foram 3 filhos. Desses 3 filhos, um reproduziu essa coisa narcisista. Os outros 2 foi totalmente oposto. É mesmo? Foi totalmente oposto. Os outros 2 sacaram aquilo e conseguiram manter uma distância do pai e a mãe, assim, respeitavam, mas assim, não tinham nenhum vínculo do tipo. Eu não tenho nenhum tipo de respeito especial por Uhum. pessoas que eu vi poucas vezes, né? Na vida, ou que nunca estava numa festa da escola, nunca estava para acolher um choro, né? Estavam em festas, né? Se exibindo. Então, pode ocorrer, isso que eu falei. Dos 3, 2 tiveram muita dificuldade de escolher parceiros e parceiras porque eles estavam acostumados ao abandono, à distância, à rejeição. Então eles se acostumaram. E o outro, que pegou mais essa tendência de narcisista mesmo, esse não, esse se achava maravilhoso. Se dava muito bem com os pais, porque eles falavam sempre sobre. Ah, mas você precisa da nova coleção de não sei o quê, você tem que trocar esse carro, porque esse carro você chega num lugar, não tem valor nenhum. Você. Então, você me. Pode acontecer. Eu ouvindo você falar assim, é bom ser psicopata? É bom ser narcisista? Parece que é tão simples, né? Porque a empatia machuca às vezes, né? Você Mas, tem empatia por Felca, alguém, por exemplo, você sentir as dores do outro, você está sentindo eu dentro de entendi o você que as você está dores do outro. falando. O psicopata, tem até uma frase do Fernando Pessoa que diz assim: vence quem não sente. Quanto menos se sente, mais você fica por cima das situações. E vendo você falar, parece que a vida do psicopata, do narcisista, é tão simples. Se preocupar consigo próprio, com roupa, vai pisando na cabeça dos outros, vai fazendo as coisas. Como que você vê, como que você Olha enxerga só, essa questão? eu vejo assim, num mundo que passar por cima dos outros, tão competitivo, traz vantagens, ser psicopata deve ser muito fácil, porque eu passo para trás uma pessoa, eu puxo o tapete de alguém para subir Uhum. numa empresa, é, mas ao mesmo tempo tem uma frase que eu acho fantástica, eu não sei de que autor é, que diz o seguinte: psicopata, pensa assim, ele sabe a letra da música.
mas ele não sente a melodia. Então, assim, eu fiz esses questionamentos quando estava escrevendo. Falei, gente, deve ser bom, porque a gente não sofre com nada. Né? A gente não sofre com bullying que a gente sofre, ou sofreu, a gente não sofre com a injustiça. Mas também a gente não sente. Imagina, você gosta de música? Gosto. Você imagina você não sentir uma coisa com a tua música. A gente não sente. Imagina você não sentir tesão por estar fazendo uma coisa legal, que é só seu. Por exemplo, eu sempre fui voyeur de gente, eu adoro observar. Eu, quando viajo, eu não quero comprar nada, eu quero ficar num lugar onde eu possa observar como é que as pessoas daquele lugar funcionam. Eu tenho que até ser um pouquinho mais educada, porque quando eu vou ver, eu tô tão assim, que a pessoa olha pra mim, eu finjo que eu tô olhando para outro lugar, sabe? Porque, tipo assim, que invasão é essa? Eu sou aquela pessoa que eu tenho binóculo dentro de casa e telescópio para poder ver. Uma vez eu vi um cara espancando a mulher no jantar. Mesmo? Eu morava em Ipanema. De binóculos? De binóculo. Caramba! Mas não foi com essa intenção. Eu gostava de ficar olhando um pedacinho de céu ali. Aí eu, pá! Cara, uma mesa de jantar super bem posta, do outro lado da... Aqui estava o meu prédio, o outro lado, assim. Eu nunca tinha visto nada. Daqui a pouco, eu não sei se o cara estava drogado, esse cara pegou a mesa e arrancou tudo quebrando. E a mulher falando, peraí, para. Ele embolachava, a mulher começou a sangrar. Eu, na memória, liguei para a polícia. Você ligou para a polícia? Eu liguei e vi aí fiquei olhando a polícia e foi um show, pai. Um filme na vida real. A coisa depois se repetiu, série. Porque eu acho que ela tinha ali, era uma relação abusiva, depois eu fui ver. Mas eu me lembro que meu marido falou, o que você está fazendo? Eu falei, você não está acreditando no que eu estou vendo, sei lá. Aí ele falou, pelo menos apaga a luz, porque daqui a pouco vão ver que você. E eu me lembro que ainda era uma época que as pessoas falavam assim, não se mete. Mas eu não tinha como me meter naquilo, por isso que eu estou falando, eu não tinha como não sentir aquilo. Se ela resolveu continuar com ele, tudo bem, mas eu não podia dormir com o sentimento de que alguém estava sendo... covardemente espancada, e eu não ia fazer nada. Porque, assim, me cabe fazer o que eu pude fazer. Se aquilo ela ficou, já é algo dela, né? Eu só fiz assim, mandei um bilhete anônimo pelo porteiro, que conhecia o porteiro do outro lado. Eu procurei ajuda, não sei se ela procurou, não necessariamente comigo. Botei lá, delegacia de mulheres, eu me lembro que eu fiz as instruções. Se envolveu mesmo no caso, né? Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. Talvez eu tenha feito para minha consciência, né? Um psicopata observando essa cena, talvez ele ia se divertir, né? Eu acho que ele ia gozar. Esperar que batesse mesmo mais, né? Acho que sim. Que doideira. Eu acho que ainda faria assim. É burro, porque devia ter usado esse golpe, porque era mais violento, devia ter enforcado. Batido escondido, por que ele tá batendo em público? Devia ter batido com uma toalha molhada para não deixar marca. Provavelmente. Então, assim, por mais que pareça ser mais interessante ser psicopata, eu não gostaria, porque eu acho que as coisas mais interessantes... Sei lá, eu sou uma pessoa muito emotiva, assim, uma das coisas que me faz chorar sempre é ver pôr do sol, mas de felicidade, não é de tristeza, não. Como, tipo, nascer de lua cheia, eu acho aquilo uma coisa, nascer feito um sol, e aí eu acho que essa é a vantagem de morar no Rio, né, que a gente, quando vai ter lua cheia, você vai para qualquer lugar, você vai para Arpoador, tem uma galera que fica ali esperando para bater palma para a lua que vai nascer, então... Isso é um hábito que a gente tem de carioca, eu acho que é um vício carioca que a gente tem. E eu acho que deixar de sentir isso, eu gosto muito de música, por exemplo, eu não consigo me conceber sem ter essa emoção da melodia. Agora, se você falar pela vida prática, no mundo que a gente vive, talvez você sofra menos. Mas não sei se a minha consciência aguenta, não. Eles são minoria. É uma vida incompleta ali, né? Eu acho. Essa coisa do psicopata ouvir música clássica é estigma ou é de verdade isso? O psicopata gosta de música clássica? Não, isso é muitos filmes é retratado dessa forma. Né? Mas geralmente os filmes são retratados serial killer, né?
Ah, Você tá. já notou? E o Sim. serial killer, ele é ritualizado. O serial killer, o que, que ele faz? Ele mata, ele tem um ritual. E, em geral, a música tá como um ritual de grandeza. Hum, Lembre-se que Hitler adorava música clássica, né? sim, Teve um sim. dos compositores que era Ele gostava de arte, né? De de pintar. arte, mas aquilo muito mais pela megalomania, pelo narcisismo que ele tinha, né? No sentido de os discursos de Hitler duravam horas e eram com música clássica sob encomenda. Era muito mais no sentido de poder do que outra coisa, não de sentir. Sim. Você vê que os ternos, isso a gente tem que ver, né? Os ternos do exército alemão eram lindos, né? Isso. É, acho que Era era feito feito o pelo Boss. Hugo Boss, Os isso. Hugo Boss. Você É. olha até hoje, nunca viu É a um, alta alta costura ali, costura. né? Aquilo tudo um poder, né? Os discursos tinham é, cenários de ópera. Então aquilo tudo era Se um eles grande poder. conseguiram, se o Hitler conseguiu convencer tanta gente, é porque era muito inspirador mesmo na hora o discurso, era de certa forma muito manipulador, Manipulado e usou a arte manipulado. para manipular, não tenho Esse dúvida. discurso que eles tinham de somos uma vítima, sempre precisamos acabar porque somos uma vítima que devemos se reerguer. Na verdade, o Hitler que queria se reerguer em cima das pessoas Mas que com ele julgava certeza. na mente perversa dele que eram Com inferiores. certeza, com Que certeza. Então, doideira, né? toda ditadura começa assim, né? Psicopata. Eu não tenho dúvida. É porque as pessoas falam, mas ele gostava de arte. Mas se você for ver, a arte foi usada em função de fazer do seu, da sua ditadura uma ditadura grandiosa. Ele usou Uhum. a arte a favor do tamanho da sua maldade. Não gostava, ele não apreciava a arte, ele usava a arte, né? Ele apreciava o poder. Exatamente, exatamente. Que a arte podia Doideira, né? trazer. É o que eu digo sempre, por exemplo, se você for ver, é, não existe poder exercido hoje por nenhum político que abra mão da cultura como componente, seja do seu poder é, favorável, democrático ou não. Hum. Todo poder político, ele usa a cultura de alguma maneira, para o É. bem ou para o mal. Faz todo sentido, né? São pessoas inteligentes que sabem o que estão fazendo e muito orgulhosas aí, muito viciadas em poder, né? Megalomaníacas, né? Megalomaníacas. Geralmente.